Olá, seja bem-vindo a mais um dia da leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso e estamos no dia 164 da nossa leitura bíblica. Estamos lendo a Bíblia e caminhando para ler a Bíblia toda em um ano. Antes de iniciarmos, peço que você possa deixar o teu curtir, teu comentário, teu compartilhar e ativar o sininho de notificações. Hoje nós faremos a leitura de Deuteronômio no capítulo 18, iremos a Salmo 105, iremos ao profeta Isaías no capítulo 45 e fechando a leitura de hoje, iremos ao livro do Apocalipse no capítulo 15. Aqui em Deuteronômio no capítulo 18, nós faremos a leitura da herança do sacerdote e também dos levitas, iremos ler sobre a advertência contra as práticas pagãs e também nós vamos ler sobre o profeta do Senhor. Vamos à leitura? Deuteronômio capítulo 18. Os sacerdotes levitas e todos os restantes da tribo de Levi não terão posse nem herança em Israel. Viverão das ofertas sacrificadas para o Senhor, preparadas no fogo, pois esta é a sua herança. Não terão herança alguma no meio de seus compatriotas, o Senhor é a sua herança, conforme lhe prometeu. Quando o povo sacrificar um novilho ou uma ovelha, os sacerdotes receberão a porção devida, a espado, a queixada e o estômago. Vocês terão que dar-lhes as primícias do trigo, do vinho e do azeite, e a primeira lã da tosquia das ovelhas. Pois de todas as tribos o Senhor, o seu Deus, escolheu os levitas e seus descendentes para estarem na presença do Senhor e para ministrarem sempre seu nome. Se o levita que estiver morando em qualquer cidade de Israel desejar ir ao local escolhido pelo Senhor, poderá ministrar em nome do Senhor, o seu Deus, a semelhança de todos os outros levitas que ali servem na presença do Senhor. Ele receberá uma porção de alimento igual a dos outros levitas. Além disso, ficará com o que receber com a venda dos bens da sua família. Quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês, não procurem imitar as coisas repugnantes que as nações de lá praticam. Não permitam que se ache alguém no meio de vocês que se queime em sacrifício seu filho ou sua filha, e pratique a feitiçaria, ou faça encantamentos, nem que sejam médium ou consultem espíritos ou consultem aos mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas, e é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Permaneçam inculpáveis perante o Senhor, o seu Deus. As nações que vocês vão expulsar dão ouvido aos que praticam magia e adivinhações, mas a vocês, o Senhor, o seu Deus, não permitiu tais práticas. O Senhor, o seu Deus, levantará do meio dos seus próprios irmãos um profeta como eu. Ouçam, pois foi isso que pediram ao Senhor, o seu Deus, em Horebe, no dia em que reuniram, quando disseram: não queremos ouvir a voz do Senhor, do nosso Deus, nem ver o seu grande fogo, senão morreremos. O Senhor disse: eles têm razão. Levantarei do meio dos seus irmãos um profeta como vocês. Porém minhas palavras em sua boca, e ele dirá a vocês tudo o que eu ordenar. Se alguém não ouvir as minhas palavras, o profeta falará em meu nome, eu mesmo lhe pedirei contas. Mas o profeta que ousar falar em meu nome, alguma coisa que não lhe ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, terá que ser morto. Mas talvez vocês se perguntem: como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer, nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. E aquele profeta falou com presunção, e não tenham medo dele. Vamos agora ao Salmo, no capítulo 105, Salmo 105, ele vai falar que nós devemos dar graça ao Senhor em todas as coisas, e também que ele dá herança àqueles que buscam a sua face, e ele também é aquele que coordena as histórias que acontecem no mundo, as histórias que acontecem em nossa volta, e principalmente com as histórias que tinham acontecido com o povo de Israel. Vamos à leitura? Salmo 105 diz assim: deem graças ao Senhor, proclamem o seu nome, divulguem seus feitos entre as nações. Cantem para ele, louvem-no, relatem-no todas as suas maravilhas. Gloriem-se no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Recorra ao Senhor, ao seu poder. Busquem sempre a sua presença. Lembre-se das maravilhas que ele fez e dos seus prodígios, das sentenças dos juízos que pronunciou. Ó descendentes de Abraão, seu servo. Ó filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, o nosso Deus. Seus decretos são para toda a terra. Ele se lembra para sempre da sua aliança, por 1000 gerações, da palavra que ordenou, da aliança que fez com Abraão, do juramento que fez com Isaque.
Ele o confirmou como decreto a Jacó, a Israel como uma aliança eterna, quando disse: darei a você a terra de Canaã, a herança lhe pertence. Quando ainda eram poucos, um punhado de peregrinos na terra, e vagueavam de nação em nação, de um rei a outro, ele não permitiu que ninguém os oprimisse. Mas a favor deles, repreendeu reis, dizendo: não toquem nos meus ungidos, não maltratem os meus profetas. Ele mandou vir a fome sobre a terra, e destruiu todo o seu sustento. Mas enviou um homem adiante de vocês, José, que foi vendido como escravo. Machucaram-lhe os pés com correntes, e ferro prenderam-lhe o pescoço, até cumprir-se a sua predição, e a palavra do Senhor confirmar o que dissera. O rei mandou soltá-lo, o governante dos povos o libertou. Ele constituiu o senhor do seu palácio e administrador de todos os seus bens, para instruir os seus oficiais como desejasse, e ensinar a sabedoria às autoridades do rei. Então Israel foi para o Egito. Jacó viveu como estrangeiro na terra de Cã. Deus fez proliferar o seu povo, tornou-o mais poderoso do que os seus adversários. Mudou o coração deles para que odiassem o seu povo, para que tramassem contra os seus servos. Então enviou o seu servo Moisés e Arão, a quem tinha escolhido, por meio dos quais realizou os seus sinais milagrosos e as suas maravilhas na terra de Cã. Ele enviou trevas e houve trevas, e eles não se rebelaram contra suas palavras. Ele transformou as águas dele em sangue, causando-lhe as mortes dos seus peixes. A terra deles ficou infestada de rã, até mesmo os aposentos reais. Ele ordenou, e enxame de moscas e piolhos invadiram o território deles. Deu-lhes granizo, em vez de chuva, e raios flamejantes por toda a sua terra. Arrasou as videiras e figueiras, e destruiu as árvores do seu território. Ordenou e vieram enxame de gafanhotos inumeráveis, e devoraram toda a vegetação daquela terra. E consumiram tudo o que a lavoura produziu. Depois matou todos os primogênitos da terra deles, todas as primícias da sua virilidade. Ele tirou de lá Israel, e saiu cheio de prata e ouro, e não havia em suas tribos quem fraquejasse. Os egípcios alegraram-se quando eles saíram, pois estavam com o verdadeiro pavor dos israelitas. Ele estendeu uma nuvem para lhe dar sombra, e um fogo para iluminar a noite. Pediram e ele enviou cordonizes, e saciou-os com o pão do céu. Ele fendeu a rocha e jorrou água, que escorreu como um rio pelo deserto. Pois ele se lembrou da santa promessa que fizeram ao seu servo Abraão. Fez o seu povo sair cheio de júbilo, e os seus escolhidos com cânticos alegres. Deu-lhes a terra das nações, e eles tomaram posse do seu fruto do seu trabalho de outros povos, para que se obedecessem aos seus decretos e guardassem as suas leis. Aleluia! Vamos agora à leitura do profeta Isaías, no capítulo 45. Aqui ele continua a predizer sobre uma profecia, sobre o rei chamado Ciro, e também que Jerusalém seria habitada. Então, aqui é uma profecia que aconteceria algum tempo depois, direcionada para um rei, e ele aqui é circunstancial, e ele é certeiro, a dar até o nome do rei que iria nascer, que seria Ciro. Diz assim, Isaías, no capítulo 45. Assim diz o Senhor ao seu ungido: a Ciro, cuja mão direita eu seguro com firmeza para subjugar as nações diante dele, e arrancar as armaduras de seu rei, para abrir as portas diante dele, de modo que as portas não estejam trancadas. Eu irei adiante de você e aplanarei montes, derrubarei portas de bronze e romperei trancas de ferro. Darei a vocês os tesouros das trevas, riquezas armazenadas em locais secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que convoca pelo meu nome. Pelo amor do meu servo Jacó, de meu escolhido Israel, eu o convoco pelo nome, e concedo a você um título de honra, embora você não me reconheça. Eu sou o Senhor, e não há nenhum outro, além de mim, não há Deus. Eu o fortalecerei, ainda que você não tenha me admitido, de forma que o nascente ao poente saibam que todos não há ninguém além de mim. Eu sou o Senhor, e não há nenhum outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Promovo a paz e causo a desgraça. Eu, Senhor, faço todas as coisas. Vocês, céus elevados, façam chover justiça, derramem as nuvens, abram-se a terra, brote a salvação, cresça a retidão com ela. Eu, o Senhor, a criei. Ai daquele que contende com o seu Criador, daquele que não passa de um caco entre os cacos no chão. Acaso o barro pode dizer ao oleiro: o que você está fazendo? Será que a obra que você faz pode dizer: você não tem mãos? Ai daquele que diz ao seu pai: o que você gerou? Ou à sua mãe: o que você deu à luz?
Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, o seu Criador, a respeito das coisas vindouras que você me pergunta sobre os meus filhos, ou me dá ordem sobre o trabalho das minhas mãos? Fui eu que fiz a terra e nela criei a humanidade. Minhas próprias mãos estenderam os céus e dispus o seu exército de estrelas. Eu levantei este homem em minha retidão. Farei direitos todos os seus caminhos e reconstruirei a minha cidade e libertará os meus exilados, sem exigir pagamento, nem sequer qualquer recompensa. Assim diz o Senhor, os produtos do Egito e a mercadoria da Etiópia e aqueles altos sabeus passarão para o seu lado e pertencerão a você, ó Jerusalém. Eles a seguirão, acorrentados passarão para o seu lado. Eles se inclinarão diante de você e implorarão a você, dizendo: certamente Deus está com você e não há outro, não há nenhum outro Deus. Verdadeiramente tu és um Deus que se esconde, ó Deus e Salvador de Israel. Todos que fazem ídolos serão envergonhados e constrangidos, e junto cairão em constrangimentos. Mas Israel será salvo pelo Senhor, com uma salvação eterna. Vocês jamais serão envergonhados ou constrangidos por toda a eternidade. Pois assim diz o Senhor, que criou os céus. Ele é Deus, que moldou a terra e a fez. Ele a estabeleceu, não a criou para estar vazia, mas a formou para ser habitada. Ele diz: eu sou o Senhor, e não há um nem outro. Não falei secretamente de algum lugar numa terra de trevas. Eu não disse aos descendentes de Jacó: procurem-me à toa. E o Senhor fala a verdade. Eu anuncio o que é certo. Ajuntem-se e venham. Reúnam-se. Vocês, fugitivos das nações, são ignorantes aqueles que levam de um lado para o outro imagens de madeira, que oram a deuses que não podem salvar. Declaram o que deve ser. Apresentem provas, que eles se juntem e se acolham. Quem há muito predisse isso? Quem a declarou desde o passado distante? Não fui eu, o Senhor? Não há outro Deus além de mim. Um Deus justo e salvador. Não há outro além de mim. Voltem-se para mim e sejam salvos. Todos vocês, confins da terra, pois eu, Senhor, o Deus, pois eu sou Deus, e não há um nem um outro. Por mim mesmo eu jurei. Minha boca pronunciou com toda a integridade uma palavra que não será revogada. Diante de mim todo joelho se dobrará, junto a mim toda língua jurará. Dirão a meu respeito: somente no Senhor estão a justiça e a força. Todos os que odeiam virão a ele e serão envergonhados. Mas no Senhor todos os descendentes de Israel serão considerados justos e exultarão. Vamos agora à última leitura do dia de hoje, que está em Apocalipse, no capítulo 15. Aqui nós vamos ler sobre os 7 anjos e também sobre as 7 pragas. Vamos à leitura? Apocalipse, no capítulo 15, diz assim: vi no céu outro sinal, grande e maravilhoso, 7 anjos com as 7 últimas pragas, pois ela se completa a ira de Deus. Vi algo semelhante ao mar de vidro, misturado com fogo, em pé, junto ao mar. Os que tinham vencido a besta e a sua imagem, e o número do seu nome. Eles seguravam harpas e que haviam sido dadas por anjos, e cantavam os cânticos de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu santo nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações virão à sua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. Depois disso, olhei e vi que se abriu nos céus o santuário, o tabernáculo da aliança, e saíram do santuário os 7 anjos com 7 pragas, e eles estavam vestidos de linho puro e resplandecente, e tinham cinturões de ouro ao redor do peito. E um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheias de ira de Deus, que vive para todo sempre. E o santuário ficou cheio de fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no santuário enquanto não se completassem as 7 pragas dos 7 anjos. Muito obrigado pela tua companhia, que o Senhor te abençoe e te guarde, e faça resplandecer a sua luz sobre o teu rosto, e te guarde e te dê a paz. E espero você amanhã, se assim Deus nos permitir. Até lá.